Introdução. Vivemos em um tempo onde a tecnologia dita o ritmo da sociedade. Inteligência artificial, engenharia genética, robótica, exploração espacial. Mas e se eu te dissesse que tudo isso não é novidade? Que as bases do que chamamos de tecnologia moderna já estavam presentes na antiguidade, antes mesmo do dilúvio bíblico? A Bíblia nos mostra que, no início da humanidade, existiu uma geração de homens que alcançou níveis de conhecimento e poder tão grandes que acabaram por desafiar o próprio Criador. Gênesis 6 fala sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando gigantes e trazendo consigo uma sabedoria que não vinha de Deus. O resultado foi um mundo corrompido, violento e tomado por uma ciência usada para a destruição. O que vivemos hoje não é diferente. Repetimos um ciclo. A mesma tecnologia que nos encanta pode ser a que precipitará a humanidade em mais um juízo. E é isso que vamos explorar neste documentário. Como a Bíblia já descrevia uma era de ciência e poder antes do dilúvio, e como esse conhecimento ainda ecoa nos dias de hoje. Capítulo 1. O conhecimento. Antes do dilúvio. Quando pensamos em tecnologia, logo imaginamos celulares, foguetes e computadores. Mas a Bíblia revela que a humanidade já dominava áreas impressionantes desde os tempos mais antigos. Em Gênesis 4, por exemplo, lemos sobre os descendentes de Caim, Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado, representando o início da pecuária organizada. Jubal, com pai de todos os que tocam harpa e flauta, mostrando o domínio da música e da arte. E Tubal-Caim, mestre de toda obra em cobre e ferro, revelando que a metalurgia já existia muito antes das civilizações que a arqueologia moderna costuma considerar pioneiras. Esses detalhes mostram que os homens antes do dilúvio não eram primitivos. Muito pelo contrário, dominavam áreas que iam da agricultura à música, da pecuária à metalurgia. Era uma civilização que crescia em ciência e poder, mas não em temor a Deus. O livro de Enoque, amplamente conhecido entre os antigos judeus, vai além ao afirmar que os vigilantes, anjos que caíram, ensinaram aos homens segredos que aceleraram o avanço da humanidade. Astrologia, feitiçaria, manipulação da natureza, armas e até técnicas de embelezamento usadas para corromper. Ou seja, a tecnologia que deveria ser usada para o bem foi transformada em ferramenta de corrupção e violência. Esse contexto nos faz entender por que o mundo daquela época chegou a um ponto sem retorno. A terra estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. A ciência e o conhecimento se multiplicavam, mas a maldade humana também. Foi então que Deus decidiu intervir com o juízo do dilúvio. Capítulo 2. Os vigilantes e a ciência proibida. A grande questão do período pré-diluviano é: de onde veio tanto conhecimento? Gênesis 6 nos apresenta uma resposta enigmática. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Da união dessas entidades nasceram os Nefilins, gigantes, guerreiros de renome. O livro de Enoque, preservado em comunidades judaicas e etíopes, amplia esse relato. Ele descreve que os anjos caídos, chamados de vigilantes, não apenas se uniram às mulheres, mas também ensinaram aos homens segredos que pertenciam ao céu. Esses segredos incluíam artes da guerra, a manipulação dos metais, o uso de cosméticos para sedução, a astrologia, a magia e até fórmulas que deturpavam a ordem natural da criação. Azazel, um dos principais líderes, teria ensinado a forjar armas, incentivando a violência. Sem-Jaza e outros revelaram os mistérios do ocultismo, do poder dos astros, da adivinhação. Em outras palavras, a tecnologia e a ciência que hoje consideramos fruto do progresso humano já haviam sido entregues em tempos imemoriais, mas de forma corrompida. Essa narrativa nos mostra que o avanço da humanidade não foi apenas fruto de sua inteligência, mas de um conhecimento espiritual distorcido que levou à corrupção total do mundo. A Bíblia confirma: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má." Gênesis 6:5. A chamada ciência proibida do passado acabou preparando o cenário para a destruição. Um mundo brilhante em saber, mas cego em justiça,
caminhava para o dilúvio. Capítulo 3. Hermes, o Egito e o reflexo da sabedoria antiga. Mas esse conhecimento não ficou restrito ao relato bíblico. As civilizações antigas também falavam de personagens que trouxeram sabedoria misteriosa ao mundo. No Egito, surge a figura de Thoth, identificado pelos gregos como Hermes Trismegisto. Ele é retratado como o deus da escrita, da contagem do tempo, da medicina e da magia. Seus textos, conhecidos como herméticos, tratam de segredos sobre a alma, o cosmos e até fórmulas de alquimia. É importante deixar claro, não estamos aqui para exaltar Hermes nem para segui-lo, mas sim para compreender como diferentes culturas preservaram a memória de que houve uma sabedoria ancestral, quase divina, que moldou a humanidade. Enquanto a Bíblia denuncia que os vigilantes ensinaram segredos proibidos, o Egito atribuía esse mesmo papel a Thoth Hermes e a Mesopotâmia a Enki ou Ea, divindades associadas às águas e ao conhecimento oculto. Essas tradições parecem concordar em um ponto. Em algum momento remoto, os homens receberam uma ciência que não lhes pertencia. Cada cultura interpretou à sua maneira, chamando de deuses, sábios ou mensageiros. Mas a Bíblia nos dá a chave. Eram anjos caídos, deturpando o propósito do Criador. O Egito, em especial, se tornou símbolo desse saber. Suas pirâmides, astronomia avançada e rituais sagrados até hoje intrigam cientistas e historiadores. Para muitos, são apenas frutos da genialidade humana. Mas, à luz da Bíblia, podemos entender como vestígios de uma sabedoria herdada do mundo pré-diluviano, reciclada e reinterpretada após o juízo das águas. Assim, vemos como a Bíblia e as tradições antigas se cruzam, não porque todas tenham a mesma autoridade, mas porque refletem a mesma realidade. A palavra de Deus denuncia, enquanto outras culturas celebram. Mas ambas apontam para um passado em que a tecnologia e o ocultismo andavam de mãos dadas. Capítulo 4. A Torre de Babel e a busca pelo céu. Depois do dilúvio, a humanidade recomeçou sua história. Mas a natureza do homem continuava a mesma. A sede por poder, conhecimento e glória própria. Em Gênesis 11, encontramos o episódio da Torre de Babel. E disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Gênesis 11, 4. Essa passagem mostra não apenas uma construção física, mas um projeto espiritual. O desejo de criar uma civilização independente de Deus. A torre representava a tentativa de se conectar com o divino por meios humanos, talvez até de recriar a antiga ciência dos vigilantes. Muitos estudiosos acreditam que Babel não era apenas tijolos sobrepostos. O texto sugere o uso de técnicas avançadas para a época. Tijolo em lugar de pedra e betume em lugar de cal. GN 11, 3. O betume era um material impermeável, resistente, possivelmente uma herança dos conhecimentos anteriores ao dilúvio. O próprio nome Babel remete à Babilônia, que se tornaria símbolo do ocultismo e da rebelião espiritual. Ali as tradições mágicas, astrológicas e religiosas floresceram, paralelas ao que a Bíblia condenava. Em outras palavras, a Torre de Babel foi a primeira tentativa organizada da humanidade pós-diluviana de reconstruir aquilo que havia sido destruído. Uma civilização baseada no saber proibido e na exaltação do homem acima de Deus. Deus então confundiu as línguas, dispersou os povos e interrompeu o projeto. Mas os fragmentos desse conhecimento espalharam-se com as nações, dando origem às mitologias, aos deuses e às tradições misteriosas em várias partes do mundo. Capítulo 5. O eco nas nações. Egito, Mesopotâmia e além. Com a dispersão de Babel, cada povo levou consigo não apenas uma nova língua, mas também pedaços de memória e de conhecimento. Por isso vemos nas civilizações antigas símbolos e narrativas que ecoam o que a Bíblia já dizia. No Egito, a figura de Thoth Hermes era lembrada como o guardião da escrita, da matemática e da magia. As pirâmides alinhadas com precisão astronômica revelam um domínio que parece ir além da mera experiência empírica. Na Mesopotâmia, surgem as histórias de Enki e os Apkallu, seres semidivinos que ensinaram aos homens técnicas de construção, astronomia e feitiçaria,
um reflexo direto do que Enoque chama de ensinamentos dos vigilantes. Na Grécia, o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, também ressoa com a ideia de uma ciência vinda de esferas superiores, mas usada de forma ambígua. Esses paralelos não devem ser vistos como confirmação de todas as culturas, mas como evidência de que o mundo inteiro guardou lembranças deformadas de uma mesma realidade. A ciência antiga, misturada com espiritualidade corrompida, que já havia levado a humanidade ao juízo no tempo de Noé. Enquanto isso, a Bíblia permanecia como o fio condutor fiel da verdade, mostrando não apenas a origem desse saber, mas também o propósito divino de restringi-lo, para que não corrompesse novamente toda a humanidade. Assim, cada nação transformou os fragmentos em mitos, deuses e lendas, mas, no fundo, estavam ecoando a mesma história. A busca humana por sabedoria sem Deus sempre conduz à ruína. Capítulo 6. Israel e a guerra contra a sabedoria estranha. Quando Deus escolheu Abraão e formou o povo de Israel, não foi apenas para criar uma nação, foi para estabelecer um contraponto espiritual ao mundo corrompido pelo conhecimento proibido. A ordem divina era clara. Israel deveria ser um povo separado, guardando a lei do Senhor e rejeitando os costumes das nações vizinhas. Por isso, encontramos repetidas advertências contra a feitiçaria, a adivinhação e a idolatria. Em Deuteronômio 18, 10, 12 está escrito: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essas práticas não eram invenções novas. Eram justamente os resquícios do saber dos vigilantes e das tradições pagãs de Babel. Cada ato de magia, cada culto idólatra, era uma tentativa de manter vivo o legado daquela ciência espiritual corrompida. Os profetas denunciavam essas influências. Isaías, Jeremias e Ezequiel não apenas condenavam a idolatria, mas também revelavam que por trás dela havia forças espirituais reais que tentavam desviar Israel da fidelidade ao único Deus. Em 1 Samuel, vemos Saul recorrendo à médium de Endor para consultar os mortos, um exemplo claro da tentação de buscar conhecimento proibido em vez de confiar no Senhor. Assim, a história de Israel se torna também uma batalha contra o encanto da falsa sabedoria. Enquanto as nações se vangloriavam de seus deuses e rituais, Israel era chamado a confiar somente na revelação divina. Capítulo 7. Babilônia, Egito e o choque de sabedorias. Ao longo de sua história, Israel enfrentou diretamente os grandes impérios que representavam esse saber corrompido. No Egito, Moisés se levantou diante de Faraó. Quando lançou a vara que virou serpente, os magos egípcios imitaram o sinal. Quando as pragas começaram, eles também conseguiram reproduzir algumas. Mas logo reconheceram: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8, 19. Aqui vemos o contraste entre a ciência oculta dos magos e o poder verdadeiro do Criador. Na Babilônia, o rei Nabucodonosor cercou-se de astrólogos, encantadores e adivinhos. Mas quando teve o sonho da grande estátua, nenhum deles pôde revelar o mistério. Apenas Daniel, servo de Deus, recebeu a revelação. Isso mostra novamente que a sabedoria humana e oculta tem limites, mas a verdadeira ciência vem de Deus. Esses episódios não são meros detalhes históricos. Eles demonstram que a luta contra o saber proibido não terminou com o dilúvio nem com a dispersão de Babel. Pelo contrário, atravessou os séculos e se manifestou nas maiores potências do mundo antigo. Egito e Babilônia se tornaram símbolos da fusão entre ciência, religião e ocultismo, um reflexo direto daquela herança corrompida que começou antes do dilúvio. A Bíblia deixa claro: Israel não deveria imitar essas nações, mas muitas vezes caiu no mesmo erro, adorando Baal, Astarote e outros deuses, trazendo sobre si o juízo de Deus. O que aprendemos aqui é que o conhecimento pode ser arma ou bênção. Nas mãos das nações, tornou-se instrumento de opressão e engano, mas nas mãos dos servos de Deus, transformou-se em sabedoria verdadeira vinda do alto. Capítulo 8. Da Grécia e Roma ao renascimento do hermetismo. Com a ascensão da Grécia e de Roma,
o mundo herdou não apenas filosofia e poder militar, mas também uma tradição espiritual que mesclava saber antigo com religião. Na Grécia, pensadores como Pitágoras e Platão falavam da imortalidade da alma, da harmonia dos números e de mundos invisíveis. Por trás de seus escritos, vemos ecos do conhecimento espiritual que já circulava desde Babel. Roma, por sua vez, absorveu os deuses e ritos gregos, mas também se abriu para influências egípcias e orientais. Foi nesse período que Hermes Trismegisto voltou a ganhar força. Textos herméticos, como a Tábua de Esmeralda, começaram a circular entre sábios e ocultistas, defendendo que o que está em cima é como o que está embaixo, uma visão que aproximava a ciência, astrologia e magia como parte de uma mesma verdade. Séculos depois, no Renascimento europeu, essa tradição foi redescoberta. Filósofos, alquimistas e cientistas buscavam, no hermetismo e na cabala, uma sabedoria perdida. Para muitos, era como se os segredos da antiguidade, os mesmos que a Bíblia denuncia como saber corrompido, estivessem sendo recuperados e adaptados para a era moderna. A alquimia, por exemplo, não era apenas a busca por transformar chumbo em ouro. Era também a tentativa de manipular a criação e alcançar o divino sem Deus, o mesmo espírito da Torre de Babel renascendo em novas vestes. Assim, a filosofia grega, o misticismo romano e o renascimento hermético formaram a base de um movimento que atravessaria os séculos, preparando terreno para o ocultismo contemporâneo. Capítulo 9. Blavatsky, Crowley e o Espiritismo Moderno. No século XIX, surge uma nova tentativa de unir ciência e espiritualidade sem Deus, o Espiritismo Moderno. Em 1848, as famosas Irmãs Fox, nos Estados Unidos, deram início a um movimento de comunicação com os mortos através de batidas e sessões mediúnicas. Isso se espalhou pelo mundo como uma febre, chegando à Europa e mais tarde ao Brasil. Enquanto a Bíblia afirma claramente: não se achará entre ti quem consulte os mortos, de 18:11, o Espiritismo transformou essa prática proibida em filosofia espiritual. Poucos anos depois, surge Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Em seus escritos, ela afirmava ter contato com mestres ascensionados, seres espirituais que transmitiam sabedoria secreta. Blavatsky misturou hinduísmo, ocultismo ocidental e doutrinas antigas, criando uma teia de ensinamentos que fascinou intelectuais e artistas. Para muitos, ela foi responsável por reintroduzir no Ocidente moderno o mesmo espírito de Babel, a busca por um saber espiritual fora da revelação bíblica. No início do século XX, aparece Aleister Crowley, conhecido como o mago mais perverso do mundo. Crowley fundou ordens ocultistas, escreveu livros de magia cerimonial e defendia a máxima: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Seu objetivo era libertar o homem de toda a moral cristã, substituindo-a por uma espiritualidade baseada no desejo e na invocação de entidades espirituais. Crowley não apenas praticou rituais, mas também influenciou movimentos culturais, artísticos e até musicais do século XX. Tudo isso mostra como a ciência proibida dos vigilantes, que começou antes do dilúvio, não desapareceu. Apenas assumiu novas roupagens, primeiro como filosofia, depois como hermetismo, mais tarde como espiritismo e, finalmente, como ocultismo moderno. Hoje, quando vemos o fascínio por astrologia, tarô, comunicação com espíritos, religiões alternativas e até práticas ligadas à magia em séries, músicas e livros, estamos diante de uma continuidade. O mesmo saber espiritual que um dia corrompeu a humanidade antes do juízo das águas está novamente sendo exaltado, agora como nova era, ou autoconhecimento. Capítulo 10. A ciência dos dias atuais e o retorno dos vigilantes. Vivemos na chamada Era da Informação. Inteligência artificial, biotecnologia, engenharia genética, realidade virtual, viagens espaciais. O que parecia ficção científica tornou-se realidade em poucas décadas. Mas a pergunta é: de onde vem tanta inspiração? Muitos cientistas admitem que suas descobertas surgem de insights, ideias repentinas que parecem vir de fora. É como se o conhecimento fosse recebido e não apenas desenvolvido. Na antiguidade, os vigilantes ensinaram segredos ao homem.
Hoje, será que algo semelhante está acontecendo? A manipulação genética, por exemplo, lembra os relatos de Enoque sobre misturas proibidas que corromperam a criação. O transhumanismo, movimento que busca unir homem e máquina, ecoa a velha promessa da serpente no Éden: sereis como deuses. A inteligência artificial, com sua capacidade de aprender sozinha, já levanta debates se não estamos dando origem a uma nova forma de consciência que pode escapar ao controle humano. E não é coincidência que muitos dos líderes desses avanços também estejam ligados a práticas espirituais alternativas, ocultismo, ou mesmo experiências com drogas que abrem a mente a entidades. Será que estamos repetindo o mesmo erro de antes do dilúvio? Um mundo em que o saber humano, alimentado por forças espirituais não humanas, leva a humanidade a um ponto de ruptura. Jesus mesmo advertiu: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Os dias de Noé foram dias de corrupção, violência e saber espiritual proibido. E os dias atuais mostram exatamente o mesmo cenário se repetindo diante dos nossos olhos. Conclusão: o ciclo da sabedoria proibida. Ao longo deste documentário, vimos que o avanço tecnológico não é algo novo. Desde antes do dilúvio, a humanidade já havia recebido conhecimento além de sua capacidade. Vindo dos vigilantes, seres espirituais rebeldes que corromperam a criação. Esse mesmo saber ressurgiu em Babel. Se espalhou pelo Egito, pela Mesopotâmia e pela Grécia. Voltou com força no Renascimento, renasceu com o espiritismo de Blavatsky e Crowley, e hoje está presente na ciência moderna, disfarçado de progresso. A Bíblia nos mostra que toda vez que a humanidade busca sabedoria fora de Deus, acaba encontrando ruína. O dilúvio foi um juízo. Babel foi confundida. Israel foi levado ao cativeiro quando cedeu ao ocultismo. E agora, novamente, caminhamos para um ponto decisivo. Vivemos em um mundo que celebra a inteligência artificial, a biotecnologia e o transhumanismo como se fossem a solução final. Mas à luz da Bíblia, podemos enxergar que isso é apenas o retorno da sabedoria proibida, o eco dos vigilantes voltando a seduzir a humanidade. O desafio que fica para nós é: vamos repetir os dias de Noé ou vamos escolher o caminho da sabedoria verdadeira que vem do Criador?